pastor Batista fez uma observação muito boa. Às vezes tende-se a taxar os reformadores como revolucionários. Não, não foi uma revolução, foi uma reforma, não revolução. Revolução talvez seria um sinônimo. Revolução social, em, alguns, em algumas áreas, seria um sinônimo de rebelião, mas não é isso aí, não. Não é isso. Foi um retorno às escrituras, né? O que muito estava sendo, no contexto da época, estava acontecendo muito é o conhecido ad fontes, né? O retorno aos escritos originais, retorno àquilo que é a fonte. Então, o movimento reformado bebeu muito disso do renascentismo, né? Bebeu muito disso, então passou também em suas abordagens apelar para esse retorno às escrituras, aos seus escritos. Então, toda a prática deve estar respaldada nas escrituras. Agora, essa ideia de igreja reformada sempre se reformando, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. É muito repetido, mas nós precisamos tomar cuidado. Inicialmente, essa não foi uma abordagem que começou exatamente com os reformadores. Isso foi posterior, essa abordagem. Quem começou essa abordagem era alguém que queria trazer, na ideia dele, queria achar uma brecha no movimento reformado para trazer reformas que são contrárias àquilo que já foi pregado pelos reformadores que lhes antecederam, bem como aquilo que era contrário à palavra de Deus. Tanto é que a frase colocada com mais assertividade seria a igreja reformada sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. Então, a citação latina, geralmente, para melhor entendimento, se coloca segundo verbo Dei, ou seja, segundo a palavra de Deus. Então, precisamos de reforma sempre, sim, mas uma reforma de acordo com a palavra de Deus. Tá? A ideia não é reformarmos a igreja de maneira arbitrária, porque senão eu chego amanhã e digo, igreja, precisamos da reforma. A reforma aconteceu em 1517, agora precisamos de uma nova reforma. Não é assim, não é uma reforma arbitrária, mas é uma reforma de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, a igreja vai sempre precisar da reforma, porque geralmente, como diz o Augusto Nicodemos, a igreja tende a se deformar. Por isso precisamos da reforma, mas não uma reforma arbitrária, uma reforma de acordo com a palavra de Deus. Agora, essa questão da reforma no passado e a reforma hoje, é claro, como colocou o meu irmão Cipriano, de que hoje nós precisamos da reforma, precisamos olhar para os nossos elementos hoje, a nossa realidade hoje, e aplicar as reformas para os nossos dias também. Os reformadores têm pontos nossos hoje que talvez não foi eu ouço com o Kennedy concorde. Nossa Cipriano também ouve da mesma maneira. Também eu concordo? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Ouve perfeitamente. Boa. Então, isso aqui do meu lado. Mas, pode continuar. Ok. Onde eu estava? Sim, questões culturais, né? Precisamos aplicar a reforma. Tem outros pontos que os reformadores do século XVI não abordaram. Tem vários assuntos que têm sido abordados pela reforma posterior, né? Os homens da Inglaterra, né? Os puritanos, e vários outros teólogos do século passado e do nosso século também têm tentado elaborar algumas situações. Então, hoje vai ter muitos outros pontos que a gente precisa discutir, que de alguma forma talvez os reformadores não se aprofundaram porque não era o problema do seu tempo. Agora, elementos culturais, isso também está dentro do movimento reformado. O movimento reformado não ignorou o aspecto cultural das igrejas, não ignorou isso aqui. Tanto é que, inclusive, nas confissões está estabelecida essa mesma situação, trabalha essa mesma situação. A Confissão de Fé de Westminster, um dos objetivos, ele vai falar sobre a palavra de Deus e vai dizer que Deus quis fazer-se servir, que o seu povo tivesse as Escrituras e, para isso, providenciou as Escrituras, a qual devem ser, então,
traduzida para as diversas línguas. Então, isso um aspecto cultural, diferente da Igreja Católica, cuja a língua lá, tida como sagrada, né, era o latim e tudo se fazia em latim. Os reformados disseram que não, as escrituras devem ser traduzidas na língua do povo. Tanto é que Martinho Lutero vai, inclusive, traduzir as escrituras para o alemão, a fim do seu povo ler as escrituras. Mas, além da tradução das escrituras para o nosso povo, por que precisa ser traduzido? Porque há elementos que aquela cultura, cada cultura tem a sua própria forma de comunicar certa verdade, certa coisa. Então, por isso, precisamos traduzir as escrituras na língua do povo. No entanto, há outros elementos que também a reforma abordou. Por exemplo, a mesma Confissão de Fé de Westminster, quando fala do culto religioso e do domingo, ele vai trabalhar, por exemplo, quando vai falar da oração, ele vai falar que essa oração precisa ser feita na língua do povo. Ou seja, o povo lá reunido, quem for fazer a oração audível, né, orar, conduzir a igreja em oração, esse precisa orar na língua do povo. Isso me lembra, quando adolescente, eu participei de alguns retiros assim da nossa igreja, digamos assim, vamos falar, né, da nossa igreja, e me lembro que tinha um irmão lá, na altura parecia que ou já era fluente em inglês ou estava aprendendo inglês, e ele orou em inglês. Pediram para ele orar e ele orou em inglês. Confesso que na altura eu não sabia, tinha poucas noções de inglês, hoje também não sou lá o especialista, mas conheço um pouquinho em relação ao passado, mas eu não entendi nada da oração dele. Então, devemos ter cuidado com isso. Devo orar na língua do povo. Devo comunicar na língua do povo. Gunga, Por quê? você não entendeu porque não estava no espírito. Né? Né? Então é isso. Esses são alguns exemplos de elementos culturais. É comunicar na língua do povo, é ouro na língua do povo. Há outra questão de elementos culturais. Por exemplo, os reformadores não falaram, embora todos eles concordaram que domingo é o dia do Senhor, deve ser guardado como dia do Senhor. No entanto, eles não estabeleceram que horário deve se reunir a igreja. Eles deixaram isso aberto para, de acordo com a realidade de cada povo, de cada lugar. Está lá estampados nas confissões. A Confissão de Westminster fala sobre isso. Então, estou pegando esses dois pontos, esses três pontos, para dizer o seguinte, que os reformados eles não eram contra a cultura. Esse não é o ponto. Os reformados, eles não jogaram tudo de cultura para fora. Não. A questão é que a cultura não deve estar acima das escrituras. Isso é o fato. Mas há elementos culturais que não são pecaminosos e que nós não precisamos necessariamente colocá-lo fora. Nós temos cantado e gostamos muito da música Castelo Forte é o nosso, Castelo Forte é o nosso Deus. A melodia desta música original, uma melodia que se cantava no exército de lá da altura. Ou seja, Martinho Lutero pegou uma melodia da sua cultura e colocou a música para cantar, que nós hoje cantamos bastante. Então, elementos culturais não são necessariamente pecaminosos, não que nós devemos ignorá-los. Na verdade, não tem como fazer uma teologia não contextual. A cultura é importante a fim de você contextualizar a teologia. Mas nos nossos dias, como disse o reverendo Batista, geralmente a gente tende a ocidentalizar a teologia reformada. Achamos que a teologia reformada é filha da Europa, é filha dos Estados Unidos. Não, não. Então, o que nós conhecemos de teologia reformada, que nossos pais nos legaram, nós podemos trazer isso também para o nosso povo, isso aplicado de maneira contextual. Penso que nessa questão é importante a gente fazer uma distinção entre princípios e práticas. A reforma protestante foi uma reforma de princípios, não necessariamente de práticas, porque os princípios bíblicos e teológicos eles têm aplicação universal. Agora, como estes princípios são praticados, experimentam uma flexibilidade local, contextual.
E também, Bunga, você fala e muito bem sobre a questão da traduzibilidade do Evangelho para o contexto, a partir das heranças da Reforma e fundamentalmente do Catecismo de Fé de Westminster, mas só para a gente não achar que esta traduzibilidade do Evangelho é uma construção teológica sistemática dos nossos catecismos de fé, vale a pena declarar que a traduzibilidade do Evangelho é uma ordem, é o cumprimento de uma ordem bíblica. Não é? Quando o Senhor Jesus Cristo ordena a sua igreja para anunciar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, ele já está pressupondo, a partir desse texto, né, uma vez que a palavra grega utilizada ali em Mateus 28, 19, etnos, é uma referência não aos Estados-nações como nós os pensamos na modernidade, mas estamos pensando dentro da aplicação do termo nos tempos bíblicos como uma referência a um grupo cultural específico. Então isso já aponta para a traduzibilidade do evangelho. Se esse evangelho deve ser pregado tendo como finalidade fazer discípulos de nações diferentes, já está apontando para o aspecto transcultural do evangelho. Então, isso quer dizer que o evangelho ele transcende as culturas, mas também este evangelho ele deve ser, ele tem um caráter intercultural, né? Ele é transcultural porque ele vai, digamos, vai ser transmitido de uma cultura para outra. E isso já aponta que, ao transmitirmos este evangelho de uma cultura para outra, nós precisamos necessariamente de traduzir esse evangelho. Nós precisamos traduzir esse evangelho dentro dos símbolos e das linguagens que são utilizadas dentro do nosso público-alvo. Isto se a gente quer, de facto, comunicar as verdades. O que não era uma realidade no período que antecedeu a Reforma Protestante, né? Que não há este respeito para com a realidade cultural. Na verdade, a intenção não era fazer o evangelho chegar ao povo. Na verdade, a intenção era, de fato, manter o evangelho encoberto para que as pessoas não pudessem ouvir a mensagem do evangelho e, tendo ouvido a mensagem do evangelho, possam crer e encontrar a salvação em Cristo. Então, vale a pena dizer que a traduzibilidade do evangelho não é uma construção teológica, sistemática, posterior. Não, ela nasce como uma obediência natural do mandato da Grande Comissão. Agora, como a gente vai olhar para a Reforma Protestante? Há uma confusão que a gente não pode, de facto, ignorar. Essa identificação da reforma protestante e das igrejas protestantes com a cultura ocidental. De tal maneira que nós vamos olhar alguns atravessamentos que nós temos experimentado quando falamos, por exemplo, naquilo que diz respeito ao princípio normativo ou regulador do culto, por exemplo. Né? Nós já vimos pessoas, missionários, que vêm de realidades e na boa intenção de facto, pregar a verdade, o evangelho, chegando dentro da realidade cultural, por exemplo, banto, e ensinar que o verdadeiro culto, o culto bíblico, não pode ter palmas, por exemplo, não pode ter danças, não pode ter coreografias e assim por diante. Então a gente não pode simplesmente dizer que, olha, a reforma protestante não tem nada a ver com a cultura ocidental. Ok, isso é verdade. Os princípios resgatados na reforma protestante, eles são universais e, portanto, passíveis de aplicabilidade em toda e qualquer realidade cultural. Porém, infelizmente, nem todos aqueles que têm se proposto em ensinar e pregar a partir das lentes teológicas da reforma protestante têm esta sensibilidade cultural.
Então a gente não pode simplesmente ignorar este fato ali, né?